Boa noite a todos, senhoras e senhoras. Estamos começando o nosso painel. Em nome de Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. E também de Sicredi. Traga a sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós demos uma folga nos programas aqui do painel, abordando temas sobre política, enfim, e agora somos meio que forçados a voltar a falar um pouquinho mais sobre esse mal, essa doença que assola aí o mundo inteiro, e não é diferente aqui no nosso país, com todos os seus problemas, enfim, que é o Covid-19. Eu vou ficar mais como ouvinte hoje aí. Estamos recebendo então para falar a respeito desse assunto o Dr. Alcides Mandela Stumpf, que é médico, e o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que nos dá o prazer novamente da sua participação aqui no painel. Ele que sempre que pode participa, assim como também o Dr. Alcides. Dr. Pitinin, boa noite. Boa noite, boa noite, Alcides. Vivemos tempos extraordinários, por dizer assim, né? Acho que não lembro de outro evento assim nos últimos 100 anos de memória e de história que tenha tido a aptidão de causar essa comoção mundial como é essa Covid-19. E a sociedade mostra assim que é alguma coisa muito incrível o que se enxerga, porque ninguém sabe nada, como nós falávamos antes aí, ninguém sabe nada. A própria ciência tem gente que defende A, tem gente que defende B, tem gente que defende isolamento total, tem gente que defende um isolamento que chama horizontal, não é? E isso é uma coisa, e aí isso no Brasil, como não poderia deixar de ser, mas ainda vira política, tudo virou política, aí virou a Covid de esquerda e a Covid da direita. Então nós vemos assim estupefatos um quadro nacional para ficar no Brasil, né, que é alguma coisa quase que beirando o surrealismo. Governadores fazem o que querem, municípios fazem o que querem, o governo federal não pode fazer nada, porque o Supremo Tribunal Federal disse que não pode fazer nada, mas se alguma coisa acontecer na economia ou nas mortes, a culpa é do governo federal, a culpa é do Bolsonaro. Então esse é o resumo da coisa. Então o que eu percebo é que essa polarização que se vive, essa falta de objetivo, essa falta de objetivação no enfrentamento disso pode vir cobrar alguma conta logo ali na frente, né? Então eu gostaria, na verdade, de ouvir o que o Alcides pensa sobre especialmente as medidas médicas e quais são as medidas de saúde mais adequadas para se tomar. Se é o isolamento, se não é, o que a gente faz? Alcides, quebra a economia, mata o sujeito de fome em casa, o que se faz? Pois é. Não é fácil a solução, mas eu acho que sempre vale a pena, quando a gente tem uma oportunidade, principalmente assim mais caseira, com o nosso pessoal daqui, de reforçar no aspecto político isso que o nosso eminente juiz falou. Se a gente assistir um jornal da Globo, por exemplo, tem aquela, que agora se chama Jornal Funeral, né? O Jornal Funeral, ele vai apresentando todos aqueles dilemas, coloca famílias, gente como a gente, no meio de um universo, né? Disseminando o medo, o terror, sendo que as medidas de saúde, de sanitárias, enfim, foram retiradas do governo federal e passadas para o Estado e para os municípios. Aí eles arrematam a notícia, passando a culpa de uma desgraça dessa para o governo federal. Então, essa distorção absurda na área política, eu acho que isso, uma pandemia, talvez o único lugar do mundo que tenha se
daí do noticiário político, acho que foi aqui, ou na intensidade que está aparecendo, e aí fica mais difícil ainda, vamos dizer, se ter pelo menos um consenso nas medidas que devem ser tomadas. Mas isso, eu estou enganado. A ciência não tem um consenso, né, Alcides? Não tem. Porque assim muito se fala, não, temos que obedecer à ciência. E aí você vê lá o histérico governador de São Paulo, Dória, falando em ciência, numa espécie de contraponto ao que o presidente faria, que não é obedecer à ciência, ou como diz o ministro Moro, o ex-ministro Moro, não, é um presidente negacionista, nega uma pandemia. Eu falo, olha, eu nunca não vi o presidente negar nada. Aliás, em primeiro lugar foi ele que lá em fevereiro decretou estado de emergência por causa da pandemia, quando ninguém falava, inclusive quando a OMS falava que não precisava ter alarme, que não seria uma pandemia. O presidente declarou estado de emergência lá, lembra daquele episódio, foi buscar brasileiros lá com aviões da FAB, etc. Exatamente. Enfim. E aí veio, e aí agora vem o pessoal do contra e dizer, olha, o presidente está negando, é um negacionista. Eu não vi negar nada. E muito antes pelo contrário, e o que eu vejo um aproveitamento desse quadro de emergência por alguns governadores oposição ao presidente para gastar tudo que pode mais um pouco, porque aí não precisa ter licitação para gastar. Você pode comprar respirador a R$180 mil, como comprou o governador do Rio de Janeiro, ou o Dória, um dos dois, R$180, R$160 mil, enquanto o governo federal compra o mesmo respirador a R$23 mil. Então, o que se percebe que existe muito claramente dentro desse viés político a turma do quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor para derrubarmos o presidente, enfim, vamos dar um jeito de tirarmos o presidente de onde ele está. E aí nós começamos a olhar os casos de Covid, e você olha os estados campeões de casos de Covid, estados em que, coincidência ou não, os governadores são oposição ferrenha ao governo federal. E aí por isso é a minha pergunta da ciência, o que vale afinal de contas? Você veja um estado totalmente aberto como Santa Catarina, baixíssimo número de vítimas. O estado que menos fez lockdown, o estado de Mato Grosso, é o que menos tem casos de óbitos por Covid-19. E já os que mais se fecharam, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, são os que mais têm casos. Minas Gerais, o governador Romeu Zema, do Novo, ele também é um dos estados que menos tem casos de óbitos de Covid-19 e é um dos estados que mais ficou aberto. Então, o que fazer, o que a ciência determina a fazer, se essa experiência, se a experiência empírica do que o Brasil vem enfrentando mostra que os estados que menos se fecharam foram os que menos casos tiveram. E, pelo contrário, os que mais se fecharam foram os que mais óbitos e mais casos de Covid-19 tiveram. Mas uma coisa a gente sabe dizer, né? Os alarmistas de plantão, como essa gente que era biólogo promovido agora youtuber promovido a biólogo e especialista da Globo News, o tal do Átila Yamarino, aquele que até no Roda Viva esteve, disse esse Átila que teríamos até meados de maio 1 milhão de mortos no país inteiro. Falta ainda uns 900 e poucos mil mortos para chegar no número dele, né? Só que esse pessoal fala impunemente, depois essas previsões não se aterroriza a população, toca o terror, e aí depois essas previsões não se confirmam e aí está tudo certo, né? Não, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma característica, né? Uma reincidência aqui no Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece. Por exemplo, está cheio de cientista político dando palpite se deve tomar remédio, se não deve, é uma confusão. Ou seja, os palpiteiros de sempre continuam. Aí falam um monte de bobagens que não se confirmam e ninguém vai olhar para trás o que a pessoa tinha afirmado. Que o especialista falou, né? Que o dito especialista falou. Mas veja só... Mas basta que ele seja contraditado para que se saia dizendo assim, não, quem contradita está contra a ciência, não é assim? Sim, mas veja só, a última grande pandemia que a humanidade teve foi há 100 anos, mais ou menos, ali em 1918, que o aludiu antes, e naquela época a humanidade era bem
tinha bem menos gente no mundo e aproximadamente 500 milhões de pessoas tiveram a doença, em torno de 50 milhões se acredita que tenha morrido naquela época. O que eu quero dizer? Apesar dessa desgraça toda, nós tivemos, em consideração histórica, pandemia bem maior e, digamos, em termos históricos, recentemente. E de todas as pandemias que tiveram, a peste, a própria gripe espanhola, H1N1, depois agora essas mais recentes, mas essas grandes que envolveram a humanidade toda, fica uma lição muito, muito clara. Eu até escrevi sobre isso, que é o seguinte: os velhos cuidados de higiene, de limpeza, com a pele, com as mucosas, com o ambiente que a pessoa frequenta, ainda são a melhor barreira que a gente tem. Então, esses fenômenos de São Paulo e Rio, que foram notificados pelo governo antes do Carnaval, que o governo federal avisou, recomendou, todo mundo achou que o vírus ia tirar umas férias no Carnaval, tocaram. Então, nesses grandes centros, isso é mais ou menos proporcional, onde tem muita gente e não há controle, acaba se expandindo. E o outro fator que talvez vá se confirmar, tudo dá para se confirmar, quanto ao contato, não tem dúvida, quanto maior o número de contato, maior a probabilidade de pegar. Mas é justamente as condições de higiene, e quando a gente fala higiene, às vezes a gente está falando nas próprias condições das pessoas. Pega a pessoa que vive aglomerada, em aglomerações, vamos dizer assim, insalubres, isso acaba se disseminando. Então, para nós, que temos essa visão quase que histórica dessas pandemias, não se diria que é uma surpresa que vai ter uma hora que quem se expõe mais, quem não pratica as regras ideais de higiene, de isolamento das pessoas de mais risco, vai acabar sofrendo mais. Mas eu acho que hoje a situação está ficando quase que matemática, tu entende? Eu imagino que pelas projeções dá para, mantendo esse nível de afastamento, não aumentando e nem diminuindo, eu acho que há estimativas sérias de que ali por meados de agosto se alcance o pico, vamos dizer assim, e vai cair, nós devemos chegar a final de outubro, decorrer de novembro, numa situação aproximadamente normal. Isso são projeções matemáticas mantidas a situação atual, que vem num ritmo, vamos dizer, razoável. Outra distorção que agora eu vou te provocar é a seguinte: aí comparo, por exemplo, que morreu tantas mil pessoas aqui no Brasil, hoje nós devemos estar em torno de quantas? 260 mil. Agora o Brasil está para a sua França, passou 27 mil vítimas. Mortes? 27. 22.666 na semana passada. O Brasil já é o segundo do mundo, etc. Primeiro que nós temos os países orientais, as ditaduras disfarçada da Rússia e a ditadura da China não fornecem número nenhum. Então, esses aí estão fora da conta. E no Ocidente a gente é o segundo, possivelmente, o segundo maior país em termos de população. Então, ninguém está minimizando, mas a nossa situação é de média para boa. Ela tem que ser proporcional, né? O número de vítimas tem que ser feito por milhão, né? Tu vai, X pessoas por milhão. A Bélgica morreu
entre aspas, meia dúzia, mas para eles foi um monte, porque é um país pequeno. O Uruguai, aqui do lado, morreu meia dúzia, mas porque o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Você Então, tem que fazer a proporcionalidade. Essas análises não proporcionais, elas são muito mal postas, muito mal endereçadas e acabam gerando... Chega uma hora que o cara diz, olha, está tão ruim que não adianta me cuidar, porque, então acaba dando o efeito contrário, semeado pelaquela turminha que a gente já conhece bem, quanto pior, melhor. Né? Na verdade, isso é uma análise canalha, né? Eu vou dizer que é uma análise canalha, você pegar e pretender incutir o medo na população com números absolutos. Olha, nós somos o 2º país do mundo em números e coisa. Pronto, então tem que fazer um número por 1 milhão. Então, eu não posso comparar em números absolutos o número de um país com 200 milhões de habitantes com o número de um país com 60 milhões de habitantes, como é a Itália ou como é a Espanha. Né? Então, eu não posso fazer isso. E qualquer tentativa de comparar coisas incomparáveis vai dar evidentemente que uma informação falsa. Isso sim é fake news, é distorção de informação com efeito de semear o caos. Mas o que a gente vê aqui é mais grave ainda, porque nós vemos todo o tempo inteiro um governo federal tentando fazer alguma coisa e sendo boicotado. Essa é a minha ideia, porque você imagina que o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, olha, tem uma lei federal, certo? E tem essa lei federal que dita ali as normas de combate à pandemia e o decreto federal. Aí você vai ter que ter uma lei estadual que siga as diretrizes daquela lei federal e uma lei municipal que siga as diretrizes da lei federal e da lei estadual. Ela não pode ser simplesmente contra. Pois aí o Supremo diz alguma coisa diferente disso, diz que os estados e os municípios têm autonomia. Bom, mas tem autonomia no âmbito das suas questões peculiares. Isso é o correto de dizer. Ele tem autonomia, ele tem competência complementar em saúde pública no âmbito do seu particular interesse local. E aí ele pode complementar a lei federal. Mas o que se viu foi o seguinte, o Supremo diz que, bom, cada um pode fazer do jeito que quer e pode contrariar o governo federal, e aí nós temos mais ou menos uns 5 mil prefeitos, uns 5 mil projetos de ditadores e 27 governadores estaduais, também 27 projetos de ditadores fazendo coisas absurdas. E vejam onde eu quero chegar, não existe no Estado de Direito brasileiro, não existe possibilidade de você ficar prendendo pessoas em praça pública, você ficar prendendo pessoas que estão na praia, não existe possibilidade disso. E não existe possibilidade de que um crime de natureza federal possa ser crime aqui em Erechim e não ser crime em Getúlio Vargas ou vice-versa. Percebe? E então, esse é um aspecto da moeda. O outro aspecto é o seguinte, restrição de liberdade, colocação das pessoas em casa só pode se dar por uma forma jurídica prevista na Constituição. Estado de sítio decretado pelo Presidente da República e referendado pelo Congresso Nacional. Veja bem, é um ato administrativo que se chama composto. O Presidente da República decreta estado de sítio e, nas hipóteses da Constituição, e o Congresso Nacional referenda isso. E aí sim você pode restringir a liberdade das pessoas. O que os governadores estão fazendo, o que o Supremo permitiu que se fizesse, é que os governadores decretam o que querem, os prefeitos de 5 mil municípios brasileiros resolvem dizer que não, aqui eu decretei toque de recolher. Aqui eu decretei que as pessoas não podem sair de casa. Isso é uma barbaridade jurídica, é um abuso assim, ó, escandaloso. Né? Prefeito não pode prender ninguém, prefeito não pode determinar prisão de ninguém por não sair de casa, não é? Então, por violação de decreto municipal, ninguém pode ser preso por um crime federal. Essa norma, se chama norma penal em branco, não tem esse alcance de você, com um decreto ou uma leizinha que fosse municipal, você criar um crime federal e aplicar ele no teu município. Estão transformando prefeitos no Brasil inteiro em delegadões, lembra dos antigos delegadões que prendiam e faziam antes da Constituição? Pois é isso que essa decisão do Supremo, que garantiu a autonomia dos municípios de forma ilimitada, sem que obedeça a lei federal e sem que obedeça às diretrizes federais, está propiciando. Então isso é o caos.
Isso aí vira um caos, vira um caos jurídico, vira um caos que ninguém sabe o que obedecer, né? E no caos, em vez de prevalecer o Estado de Direito, que é o Estado onde as pessoas têm exatamente a ideia do que pode e o que não pode fazer, as pessoas não sabem mais o que pode e o que não pode fazer, e nem menos os prefeitos e procuradores e etc., de municípios, sabem o que fazer. Então aí sai prefeito prendendo gente, sai prefeito decretando toque de recolher. Isso aí é um escândalo, é um absurdo. Eu ouvi num veículo de comunicação, né, assim que, para ver como tem o governo federal, tem os estaduais, tem os municipais, tem essa coisa da pandemia que ninguém sabe, mas em síntese já ouvi dizer num veículo de renome que graças à pandemia o Brasil finalmente virou uma federação. É um absurdo isso. Né? Não, isso num veículo de comunicação é importante. Né? Dito que agora sim cada estado é obrigado a, diante da omissão entre aspas, do governo federal. Veículo de comunicação, eu li um tweet do presidente da República no fim de semana que ele diz o seguinte, isso resume tudo. Ele diz assim, se eu liberar alguns bilhões em publicidade com vocês param de fazer o que estão fazendo? Nossa. Ponto. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Se eu liberar alguns bilhões em publicidade para o grupo A, B, C, Globo, Bandeirantes, o que for, vocês param de fazer o que vocês estão fazendo? Isso está numa publicação de rede social do presidente da República. Recebeu alguma resposta? Não? Claro que não, né? Agora, assim, de ontem para hoje nós estamos gravando, é terça-feira, tem um projeto da censura no Congresso Nacional que quer classificar o que é fake news. Né? E a tal da investigação lá, que é uma barbaridade também, e a tal da investigação naquele inquérito bárbaro do Supremo Tribunal Federal de fake news, aquilo é uma aberração jurídica sem precedentes na história do país, investigando agora dinheiro federal em publicidade, coisa que nunca se questionou quando era a esquerda que estava no poder, daí podiam gastar onde quisesse a tal da publicidade. Mas o presidente deveria fazer o seguinte, vamos aproveitar todo esse barulho na mídia sobre dinheiro federal em publicidade e vamos propor um projeto de lei de iniciativa do governo federal que simplesmente proíba anúncio público, dinheiro público em verba publicitária. É fácil, né? É fácil falar. Aí quando você vê onde vai acontecer, o que pode acontecer, o pessoal para. Né? Então, isso que eu falei antes dessas barbaridades jurídicas que se tem feito, é só umas das coisas que têm sido feitas nesse país. Então, e aí o Alcides falou antes, cloroquina, o remédio, e é eficiente, não é eficiente. Bom, a Itália está dando cloroquina nas farmácias de graça para as pessoas. Ponto, final. Aqui, 2 ministros da saúde caíram por causa dessa discussão que é ridícula. De um remédio que existe há 40 anos aí e que apenas em grandes doses é que pode causar algum efeito colateral, que são as arritmias, me corrige se eu estiver errado, as arritmias cardíacas em grandes doses. Mas em algum momento o diretor clínico lá do sírio-libanês, Albert Einstein, lá o Dr. Khalil, aquele, se tratou com cloroquina e funcionou. O Dr. Wipp, que é o secretário de saúde do Dória, se tratou com... Teve Covid e se tratou e deu tudo certo. Então, e aí os caras politizaram isso aí também. E aí o governo federal liberou um protocolo aí de utilização na rede pública. Vai quem? Vai os partidos da oposição no Supremo, para que o Supremo... Só isso é ato de executivo. Isso não cabe que o Supremo diga se pode ou se não pode, que partido A ou B diga se pode ou se não pode. Isso é de quem foi eleito para estar lá no Executivo fazendo isso. Bem ou mal foi ele que foi eleito. E aí você quer substituir o presidente por um juiz do Supremo? Você quer substituir o presidente por um partido A ou B ou C do Congresso que resolveu que não, para ele não serve. Quer dizer, o país está parado porque está toda hora esperando que qualquer coisa que o presidente faz, que a autoridade eleita para isso faça, o Supremo vai dizer se pode ou se não pode. Quer dizer, eu nunca vi uma coisa dessa, eu nunca vi tal grau de ingerência do Supremo Tribunal Federal na administração direta pública federal do Brasil. Eu nunca vi. Em respeito à cloroquina, que foi uma droga descoberta por um médico brasileiro do Amazonas, ela realmente é usada há dezenas e dezenas de anos
Na Amazônia, ela é consumida sem receita médica, sem nada, e largamente consumida. E não tem, usando em doses normais, e não tendo já uma prévia patologia cardíaca, é uma droga extremamente menos perigosa que um Dorflex. Tá? E isso, quem quiser depois me pergunta, fala com o Dia, a gente manda todo o material científico para provar isso aí. O que ela tem, foi feita uma pesquisa, vamos chamar de pesquisa, usando doses maiores, que é o que é usual, do que é normal, muito maiores, e essa pesquisa foi acatada por alguns ditos cientistas. Uma droga que está usada há 40, 50 anos, sem problemas, livremente, prevenindo doenças tropicais, viroses, usada na Índia em larga escala. Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso aí, bem nesse ponto que tu está falando. Os protocolos privados, o OD, que é uma pessoa que tem dinheiro, que é classe média, você, a gente chega, tiver a Covid-19, vai no hospital, a gente pede para o médico, eu quero cloroquina. E o médico vai pedir a tua autorização lá e você vai receber. Então, as camadas da classe média vão receber isso. É só pedirem. A discussão toda que está é ver se o povão, o Zé Povinho lá, aquele que não sabe nem ler nem escrever, se ele vai receber na rede pública como um tratamento de protocolo. Percebe? Percebem a quem atinge a oposição a isso? Porque quem pode se manifestar e que tem um pingo de cultura, ele vai na farmácia e compra. Ou ele pede que o médico, prescreva e ele vai receber a tal da cloroquina, independentemente de qualquer debate político ou técnico que for. O que estão fazendo criminosamente é querer que o pessoal do povão, que o pessoal que vai à SUS, que é semi-analfabeto, que não tem a quem recorrer e que não sabe sequer essa informação que a gente está falando aqui, não sabe nada, esse pessoal vai ficar fora disso. É isso, essa é a discussão, esse é o efeito da discussão, percebe? E por quem? Por aqueles partidos e por aqueles que se dizem defender os pobres. É isso que é escandaloso de notar. Enfim, a cloroquina não é esse bicho-papão, ela existe e já foi, será muito útil. E ela foi também usada erroneamente no início da pandemia, em pacientes graves, no respirador. Aí tu já tem o dano, essa doença é o seguinte, ela causa uma espécie de uma tempestade imunológica que vai causar o dano pulmonar. A cloroquina age antes, ou vamos dizer que a cloroquina pretensamente age antes que haja essa tempestade. Depois que deu a tempestade não adianta mais nada. Nem cloroquina, e aí tu vai para antibióticos, anti-inflamatórios potentes, etc. E o índice de mortalidade depois que o cara está no respirador é altíssimo, quase 50%. Então, a cloroquina era e é ser prescrita para ser usada no início, na fase 1, fase 2, não quando o cara já está na UTI. Então há uma série de distorções que não tem como não entender, que são propositais, certamente para agravar ainda mais uma situação que já é gravíssima, que não tem explicação, não tem explicação. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante. De estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo.
E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida. Muito bem, estamos de volta aqui em nome de Unimed Erechim, em nome de Sicredi, falando hoje um pouco mais sobre o que você já deve estar por aqui, está ouvindo falar, mas é o assunto, enfim, Covid-19, que no nosso país daria para se transformar em Covid-17 e Covid-13, ou Covid-15, ou Covid-12, enfim, cada um vai acrescendo aí o número que achar que deva. Enfim, em que momento será que essa história da pandemia no nosso país deslizou, escorregou, ou foi empurrada para o lado político? Desde que começou. Desde que começou? Desde sempre. Desde sempre. Bom, quando o presidente Bolsonaro tomou posse, ele começou a levar pau, também foi ali no dia seguinte, ou no mesmo dia. Desde sempre, desde a politização que fez o governador Dória, e aí depois todo mundo foi atrás, não é? Com o objetivo de quê? Com o objetivo de derrubar o presidente, claríssimo, ou de minar a popularidade do presidente e pavimentar a campanha dele, mas isso não tenha nem dúvida. Dória é o tipo mas é evidente, o Dória é o tipo do sujeito que assina a declaração em cartório que não vai sair nunca da prefeitura de São Paulo e ele rompe essa declaração para se candidatar ao governo do estado. O Dória é o sujeito que se elegeu com o nome Bolsodória. Querem dar risada? Peguem no YouTube os últimos debates do Dória com o adversário dele, que era de esquerda lá em São Paulo, no segundo turno, e ele se elegeu por um pelo, né, por um pouquinho. Peguem os debates, as esculachadas que o adversário dele deu nele. Disse assim, João, você chama ele de João no debate, você não tem palavra para nada. E era nesse nível. E falava as incongruências e as contradições do Dória na cara dele e ele não respondia. Está aí no YouTube, é bem engraçado de ver. Enfim, o Dória se elegeu com o seguinte lema, Bolsodória, colando a imagem dele no Bolsonaro. E tão logo se elegeu, já cuspiu no prato que comeu. E aí já fala do presidente, mal do presidente dia e noite, e depois vem nas redes sociais dizer que o presidente tem um discurso de ódio, que isso não adianta nada, que aquelas frases de efeito prontas e bonitinhas, né? Precisamos construir um diálogo, uma ponte de diálogo e coisa, e ele sabotando o presidente por trás do resto, né? E os governadores que se identificam com essa forma de agir, Wilson Witzel fazendo a mesma coisa, talvez com pretensões políticas maiores, né? E eu não tenho dúvida que é por isso que a politização que tomou isso e que tomou a pandemia é justamente para desestabilizar o presidente e para pavimentar, como tu bem disseste, a candidatura deles ao governo federal. A pandemia do Covid vai estar na agenda obrigatória da campanha de 2022? Sim, com certeza. O que havia, se a gente rememorar ali até janeiro, fevereiro, antes, usando uma linguagem bem simplesinha, a economia estava entrando nos eixos, o país estava se ajeitando para vários me disseram isso. Para o horror de quem não queria, para o horror de quem sofreu uma derrota numa eleição democrática e não aceitou. Talvez porque não esteja acostumado com democracia, ou por princípio não gosta de democracia. Então a pandemia serviu como vamos dizer assim, um ponto de ataque de uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E obviamente que o efeito econômico, a própria geração de miséria que vai acontecer decorrendo da pandemia vai ser um caldo de cultura aí para a próxima eleição, que vai ser usado sem o menor pudor. Se não existe o pudor ante a morte, imagina numa campanha política, vai ser um horror.
Mas, aparentemente, não está sendo tão fácil desmanchar certas verdades que eu acho que realmente as pessoas optaram por maioria, escolheram e estão seguindo. Eu acho uma pena que no debate político se desça a níveis tão baixos. A gente pode discordar, deve discordar. A discordância é fantástica, ela gera novas soluções, mas mentir deslavadamente, usar a morte de milhares de pessoas para um motivo unicamente de ter o poder, e aí sim um poder não democrático, um poder mentiroso, é lastimável. Eu acho que pós-pandemia, se atinge o pico, quando se atingir, acabe isso aí ou não acabe, dure, não sei o quê, mas a deterioração econômica, ela está vindo atrás, vai atingir, e a questão econômica é um discurso que qualquer pessoa normal, tu não precisa ser um intelectual, não sei o que, qualquer um entende, especialmente os menos entendem, e eu acho que isso vai estar no centro de 2022. Se não estiver agora já em 2020, mas em 2022, com certeza, porque olha o que tem de gente. Eu falei com um médico há poucos dias aí, e ele me disse o seguinte, eu cheguei lá na 17 horas quase. Ele disse, sabe o que eu fiz até agora? Eu disse, não, assinei atestados demissionais. Passei a tarde inteira assinando, né? Então, a gente que tem onde trabalhar ainda, aqui. Estamos falando em Erechim, imagina o resto do país. Mas eu acho que os governadores, vocês lembram do começo ali, fiquem em casa, e eles queriam ficar em casa, e vão ficar em casa. E primeiro a vida, é o tipo do discurso vagabundo, maniqueísta e de gente que tem 2 neurônios na cabeça. Dizer, primeiro a vida, depois a economia a gente resolve. Como se uma coisa fosse excludente da outra. Como se a pessoa que estivesse preocupada com a economia não tivesse a profundidade de raciocínio para perceber que são questões altamente complexas e que você tem que fazer ajustes nessa equação. E ajustes que peguem o melhor da ciência e que peguem o melhor da expertise do ser humano para dizer o seguinte, olha, agora nós vamos fazer um isolamento social total ou menos total e graduar isso para não matar a atividade econômica. Mas aí vem esse argumento canalha de plantão para dizer o seguinte, olha, não, primeiro a vida, depois a economia, como se uma coisa excluísse a outra. E os governos fecharam questão, lembra da famosa reunião dos 27 governadores? Não, primeiro, todos fechados com relação ao fechamento total das atividades econômicas e paralisação das cidades. Aí quando eles viram o que estava acontecendo, eles disseram assim, olha, e o presidente e o governo federal dizendo o seguinte, nós não podemos matar a economia, arrebentar a economia do país. Isso vai gerar uma imensidão de gente desempregada e gente morrendo de fome. E de fome também se morre. E fome também é saúde, de fome também se morre muito mais do que Covid-19. Aí os governos estaduais, eu acho que se entraram numa cilada, porque eles, sustentando essa política do isolamento total, né? E nunca se chegou no pico, Alcides, porque o pico se falava primeiro em maio, agora já não é mais em maio, agora está falando em agosto. Né? Então, o que está acontecendo? Essa política de isolamento vai efetivamente, como vocês falaram, quebrar a economia e vai cair no colo de quem isso? Dos governadores. Porque o presidente vai dizer depois, olha, eu avisei, foi vocês que quiseram, com base naquela decisão do Supremo que comentamos antes, fazer o que quiseram. E isolaram municípios, isolaram estados, a culpa é de vocês. Aí eles viram o seguinte, que a quebradeira do país vai ser colocada no colo de quem nas próximas eleições de 2022? No colo dos governadores e não no colo do presidente. Embora eles vão tentar. Claro, um vai jogar pro outro. Embora eles vão tentar. Mas quem é que paralisou a economia? Foi o presidente ou foram os governadores? Foram os governadores. Então, isso vai cair no colo deles. E aí eles estão, imediatamente quando se deram conta disso, começar com o seu João Dória, começou, não, porque agora vamos abrir a economia. Não, que a nossa iniciativa abrir a economia é mais ou menos que nem naquela maravilha da cloriquina,
cloriquina, que o tal do IPE, aquele secretário de saúde dele, recebeu a cloroquina e aí não quis dizer que tomou, mas daí a imprensa descobriu e vazou a receita e coisa. O João Dória, ele é um artista. Ele foi para a imprensa no dia seguinte e disse assim, olha, essa cloroquina deu tão certo que inclusive o meu secretário de saúde já deu a dica para o ministro Mandetta, que era o Mandetta na época, de saúde, para usar a cloroquina. Mas foi o meu secretário que deu essa ideia. Pô, assim, ó, a cara de pau é uma coisa sem limites e é impressionante o que o sujeito consegue fazer com uma câmera na frente e dizendo todo dia barbaridades e apostando na falta de memória das pessoas, né? E na ignorância das pessoas, para dizer coisas absurdas, dizer coisas que ele desdisse ontem ou vai desdizer amanhã e assim tá tudo tranquilo. E ninguém aponta para esse tipo de coisa, ninguém mostra esse tipo de coisa, não interessa a mídia mostrar esse tipo de coisa, não interessa mostrar esse tipo de contradição, né? Porque, enfim, sabemos todos a interesses de quem se tá protegendo e se tá preservando nesse momento. Agora é só ter 2 ou 3 neurônios, não precisa muito, para ver o conteúdo contraditório da maioria das notícias. Então, não sei qual foi dos ministros que afirmou que do Supremo, que disse que o militar ocupando o ministério do Executivo, ele não tem mais o papel de militar. Mas quem é que não sabe disso? Qual dos ministros que são militares que não estão se comportando como qualquer ministro correto no seu cargo? Então é uma contradição assim ridícula, absurda, que não tem... Passa a ser um homem do governo. Exatamente. Né? Civil como qualquer outro. Exatamente. É engraçado que os melhores presidentes americanos são ex-militares, foram eleitos. Sim. E foram os melhores políticos americanos, os melhores presidentes americanos na história. Aí ninguém fala nada, e aqui no Brasil é que o problema é o militar se candidatar e se eleger. E também nos Estados Unidos, que é um exemplo de país, queira ou não queira, frequentemente militares são ministros. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora não pode ser padre, não pode ser ministro, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Isso fere qualquer direito. O Supremo inaugurou uma nova ideia de que até aqueles cargos de privativa nomeação e exoneração do presidente da República não pode ser pessoa conhecida do presidente da República. Ou seja, se você por acaso um dia tivesse encontrado com o presidente da República, você não pode ser nada, você tem uma captis diminutis, chama isso, porque alguém pode entender que você está lá para privilegiar o presidente ou para obedecer a ordens do presidente. Vem cá, o presidente é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele manda no Exército Brasileiro, na Marinha e na Aeronáutica, mas ele não pode mandar na Polícia Federal. Uma coisa é a tal da interferência, que é pauta na notícia dos últimos 60 dias, e que não canso, né? A interferência. Uma coisa é você pegar o inquérito, quando você vai ser investigado, ele tem uma capa, e está lá, tem uma portaria que instaura aquele inquérito. E aí está lá, o José Adelar Odi vai ser investigado. Uma coisa é o presidente ligar para o delegado e dizer, olha, naquele inquérito do Odi, ou naquela situação, naquele fato que vai ser criminoso, eu não quero que tu faça nada. Você não pode agir. Isso é interferência efetiva na polícia. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é você ser o chefe e você exigir explicação de como está agindo a Polícia Federal, do que a Polícia Federal está fazendo o que, afinal de contas? Está investigando crimes financeiros com prioridade, está investigando tráfico internacional de droga, está investigando contrabando, descaminho, está lá em cima da ponte da amizade prendendo sacoleiro. Eu quero saber, eu sou presidente, eu quero saber o que vocês estão fazendo. Isso é interferência na Polícia Federal? Ou como daquela reunião ministerial famosa, que uma reunião secreta virou pauta, virou pública, né? Tá, beleza. Que deu efeito contrário. Uma reunião secreta do presidente da República virou pública porque o ministro disse que assim, eu só queria saber em que país do mundo que uma reunião de executivo, de alto escalão de executivo, foi publicizado por um membro de Suprema Corte.
Eu quero saber que país do mundo isso aconteceu até hoje. Ninguém fala, né? Então, aí quando o presidente diz lá, olha, os caras estão me sacaneando no Rio de Janeiro, estão usando, fazendo tudo que podem lá para me sacanear, para atingir minha família e para atingir amigo meu aí, eu não quero mais saber disso. Quer dizer, ele está dizendo isso porque ele é o presidente e não porque ele quer proteger filho, que ele quer proteger alguém e proteger amigo. Não. O contexto em que ele fala isso, olha, eu quero saber que a Polícia Federal faça alguma coisa para não deixar os caras me sacanear, os caras estão me sacaneando. Ou como disseram, né, aqui estamos num público, mas os caras estão entende? Os caras estão só me ferrando e não está acontecendo nada, só um pouquinho. Então eu troco o superintendente lá, que tá descuidando da minha segurança pessoal, inclusive da minha segurança moral, que seja. Os caras me atacam dia e noite lá e não acontece nada. Último intervalo do programa de hoje, já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida. Muito bem, retomando então em nome de Sicredi, em nome de Unimed, aqui, esse papo agradável hoje, agradável ouvindo as pessoas com as suas teses, enfim, né, mas sobre essa tragédia que abateu sobre a humanidade toda aí, que é o tal de Covid-19. Vamos trocar de pauta um pouquinho, então. Nós já falamos dois grandes blocos aí. A eleição vai sair ou não vai sair? Eleição municipal. Ou vai ser jogada para dezembro? O que o senhor sabe? Olha, eu sei menos que a Covid isso aí, né? Outro que ninguém sabe. Esse é outro que não tem cientista que... Não sabe quando é que vai ser o pico? Resolva. Se vai ser outubro, vai ser em dezembro? Acho que vão adiar o pico, acho que... Acho que não. Eu tenho um palpite, mas é palpite puro, que talvez até por uma reminiscência, né, Adelar, que vão transferir para 15 de novembro. Eu tenho daí fica 45 dias para lá, 45 dias para cá. Uma data... Mas isso não mudaria os mandatos atuais, aí dá para fazer. Não. Aí dá para fazer. Porque você não muda os mandatos atuais. O grande problema é botar você aprovar no Congresso para prorrogar os mandatos atuais. Sim. Esse é o problema. Digamos, um mandato tampão até a próxima. Isso, vamos fazer mais 2 anos para os prefeitos e vereadores. Isso eu acho complicado fazer. E mesmo assim, se disser, não, vamos prorrogar os mandatos, dá 2 meses, 3 meses, também seria de pouca serventia, de pouca valia, né? Sim. Mas é a primeira vez, né, nós que somos mais velhos, que eu vejo uma eleição, assim, nós estamos há poucos dias, se a eleição ocorrer em outubro, e o troço está mais parado que água de poço, pelo menos na superfície, assim, né? Eu tenho conversado com alguns aqui, né, e por função do Covid e tal, as pessoas, se fosse numa situação de normalidade, esse era um período de ebulição total, né? E agora acho que o pessoal está meio retraído, apostando, acho que vai ser mais adiante mesmo, né? Agora, o senhor é um cidadão que mora em Erechim, escreve sobre política, especialmente nas entrelinhas, né? O que o senhor está vendo aí? Tem 7 pré-candidatos, tem 13 pré-candidatos, como é que nós vamos... Olha, se a gente falasse de um ano atrás,
né, se a gente vai lembrar, era, como é que eu vou dizer, era uma possibilidade de 6, 7, 8 candidatos, né? O prefeito Luiz Francisco Schmidt esteve aqui no final do ano passado e ele contou 13. 13? 13. Só no governo dele tinha 4. Mas parece que agora enxugaram para 1 mesmo. 1, né? É. Pois é. E, então, se tem 1 lá, tem 2 na soma. Então, porque mais ou menos. Tá muito estranho isso aí, né? É uma pena, mais uma vez. A gente fica aqui usando palavras que vão se gastando, mas mais uma vez a democracia, o debate parece que vão empobrecer mais um pouquinho, a continuar assim. Mas houve um encolhimento geral, né? O senhor está afiliado a algum partido? Não, há mais de 10 anos eu não sou afiliado a nenhum partido. E, portanto, não tenho nenhum vínculo com ninguém. E gostaria muito de ouvir. Não, só se o doutor Pittini me der um mandado de segurança, e de preferência me nomeia, assim, que é para não dar trabalho. Não, mas não tenho, não posso, não... Não sei quem é que foi que disse aí que o que mais preocupa é o silêncio dos bons. Né? Então, estaria na hora de Erechim, olhando para dentro de si mesmo, exemplos não faltam, né? A história não pode ser apagada, né? De surgirem novos nomes, que também tem todo o direito, e deviam ter a obrigação até de colocar os seus nomes aí à disposição, porque depois, esses mesmos aí, depois a gente vai, eu ao menos ouço chorar sempre depois que passou. É a velha história do Alto Uruguai não ter nenhum nome em Brasília e tal. Aí chega na hora, aparece 7, 10, 12, aí ninguém vai, né? E depois vem toda aquela churumela novamente e tal, porque não sai isso, não sai aquilo. Se bem que quando nós tivemos cá para nós também, o que a gente conquistou? Então, eu, sinceramente, não me lembro de quase nada, né? Eu acho que nós só vamos sair desse, em termos de eleição, a nossa saída será um dia se houver o voto distrital, porque nós não temos, infelizmente, não temos ninguém que tenha essa penetração maior. Essas eleições, como são feitas, qualquer celebridade instantânea, daqui a pouco o cara é um excelente goleiro ou um excelente ponta esquerda, e aí ele se habilita a cargos. O péssimo ator se elege igual. Isso aí. Então isso que nos afeta aqui de alguma forma, afeta todo o país, e aqui dói mais porque é nosso. Aí a gente tem que ficar dependendo de uma boa vontade do deputado fulano que deu 30 mil para o hospital, que não sei o quê, vendendo a nossa alma, vendendo a nossa... Esse é um noticiário também que já... É triste, viu, rapaz? Aí tá, então eu escolhi aquele que ajudou ali, mas pelo amor de Deus, tia, onde é que nós chegamos, né? Vocês sabem o que quer dizer, nosso telespectador, a novilíngua? A novilíngua. Novilíngua ou a pós-verdade, esses termos novos, significa você se apropriar do conceito de uma palavra ou da própria palavra. Veja que você tem, nesse último fim de semana, antes do que nós estamos gravando aqui, nós vimos manifestações pelo Brasil de gente de preto saqueando tudo, quebrando tudo. Esse pessoal, segundo a grande mídia, Globo News e CNN News, e Rede Globo e Fantástico, se manifestava a favor da democracia. Para eles isso é a democracia. Isso é a novilíngua. Né? Você quebrar tudo, bater em quem você acha que não serve, rasgar a bandeira nacional, botar fogo, depredar, e você é a favor da democracia. Está lutando pela democracia, ok? Pois bem. E aí,
você, há algumas semanas já, há apoiadores do presidente da República que vestem verde e amarelo, onde não se registrou absolutamente nenhum incidente nessas últimas semanas, aí, tanto em Brasília quanto no país inteiro, nessas manifestações. E esse pessoal é o quê? Fascista. Fascista é, por definição, alguém que quer impor as suas ideias, que não aceita a pluralidade, que não aceita, enfim. Esse pessoal é fascista. Quem apoia a democracia, que tem a prerrogativa e tem a exclusividade de ser democrata e apoia a democracia, é aquele que é o antifas, esses movimentos que o presidente Donald Trump já qualificou como terroristas. Então, estamos diante de uma nova língua e diante de um momento de pós-verdade. A própria vestimenta preta, né, ela remete a SS nazista, remete aos apoiadores do fascismo na Itália. É engraçado isso, né? Está ali descarado quem é quem e se discute ainda, ou se discute se houve. Desfazer a narrativa, né? Etini, muito obrigado mais uma vez por estar aqui, volte sempre. Alcides, muito obrigado também por estar aqui, volte sempre. A todos aí de casa, muito obrigado, boa noite, até uma próxima. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo. E agora, só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Porque gente que coopera, cuida.